Quando o Irã foi atacado, eles atacaram os 12 países. Já botaram esses 12 países dentro da guerra. Então você tem Irã, Israel e Estados Unidos, mais 12. Agora você já tem Itália, França e Reino Unido falando que vão mandar tropas pro Chipre, para proteger o Chipre, porque o Chipre faz parte da União Europeia. A coisa tá ficando já numa proporção que já tem umas 30 nações no negócio. No fundo, tá todo mundo meio que gostando de ver o sistema pegar fogo, o sistema cair, que eles implementam o seu próprio sistema. E aí a gente teria aquilo que 1984 prevê de uma terceira guerra mundial, gerando 3 grandes blocos: Oceania, Lestásia e Eurásia. Oceania comandada pelos Estados Unidos, Lestásia pela China e Eurásia pela Rússia. Mais de 200 militares americanos denunciaram que seus comandantes disseram que a guerra no Irã é o plano de Deus para trazer o Armagedon. O secretário de Defesa tem tatuagem de cruzado e escreveu livro pedindo guerra santa. Trump matou as moedas digitais dos bancos centrais e substituiu por stablecoins igualmente controláveis. E a CIA está usando os curdos para invadir o Irã por terra. O Vinícius Castro, ele mandou aqui, ó, qual o impacto em uma possível vitória do Ocidente nessa guerra do Irã, com a guerra da Rússia e Ucrânia? O impacto é o seguinte, né? Eu ontem ou hoje estava assistindo um russo que é dono de um fundo de investimento. Ele estava explicando a guerra. E para ele, essa guerra, tudo que está acontecendo é uma jogada genial do Trump. Essa guerra agora. Agora. Do Irã. Porque o Trump, resumindo assim, é uma palestra de 1 hora do cara. O que eu falei. A China tem 3 fontes de petróleo, né? Venezuela, Rússia e Irã. Venezuela e Irã já saiu, então a China vai ficar na mão dos Estados Unidos. Poxa, libera um pouquinho de petróleo aí. Não, mas para liberar você vai ter que me liberar suas terras raras também. Então, seria uma jogada não só uma jogada de mestre, mas seria o Trump evitando a Terceira Guerra Mundial. Por quê? Porque ele está impedindo a China de continuar se fortalecendo, porque para um país realmente crescer muito, ele precisa de muita energia, e energia é petróleo, por enquanto. Sem petróleo, eles não conseguem continuar a ascensão que eles estão tendo, né? Então, o Trump estaria impedindo a China de realmente estar em pé de igualdade com os Estados Unidos para poder bater de frente numa Terceira Guerra Mundial. Daniel resume a jogada. China tinha 3 fontes de petróleo: Venezuela, Irã e Rússia. Trump já controla 2. Sem petróleo, a China não consegue manter sua ascensão industrial. Se Trump vencer, controla a energia global, impede a China de crescer e salva o petrodólar. A guerra não é contra o Irã, é contra Pequim. Eu acho que não é isso. Para mim, esse cara tá fazendo uma leitura muito otimista da coisa, apesar dele ser russo, né? Ele tem um olhar assim um pouco diferente, né? Então, nessa leitura, se os Estados Unidos vencerem, o que vai acontecer? Eles vão controlar boa parte do petróleo global, já controla a maior reserva, que é a Venezuela, agora vão controlar a do Irã. Isso vai dar para os Estados Unidos não apenas um poder gigante de decidir quem recebe ou não energia, e, além disso, eles estão impedindo a energia de ir para a China e, também além, eles estão garantindo a perpetuação ou a manutenção do petrodólar. Porque sem o acesso ao petróleo, ou sem o petróleo vendido em dólar, o dólar perde boa parte da sua razão de ser, né? Que depois que perdeu o lastro, virou uma moeda sem lastro, né? Como a gente chama de moeda fiduciária, moeda que o seu valor é uma fé que você tem, que ela tem valor, apesar dela não ter. O valor do dólar é que, em tese, com esse acordo do petrodólar, todo mundo que quer comprar petróleo tem que comprar dólar primeiro. Então o dólar ele ganha uma importância, né? Então eles estariam, se os Estados Unidos vencerem, Trump salvou o mundo da Terceira Guerra Mundial, Trump venceu, colocou a China numa encruzilhada energética e ele salvou o petrodólar. Se ele vencer, é isso. O Correndo para Cachorro, ele perguntou se com as escaladas de guerra no mundo, o Bitcoin pode perder o seu valor. Cara, o Bitcoin pode perder o seu valor mesmo sem escalada de guerra. Então ele não precisa disso. Mas o Bitcoin, cara, o que eu vejo como futuro do Bitcoin é o Bitcoin começar a sair de cena para dar lugar às stablecoins.
Então, cada vez mais os americanos eles vão impedir as pessoas de terem uma maneira de operar as suas finanças sem passar pelo controle central. E a melhor maneira de fazer isso é acabar com a ideia das moedas digitais dos bancos centrais, né? Porque você tem 3 coisas diferentes. Você tem o Bitcoin, que nasce com uma proposta ali de ser uma moeda descentralizada e fugir desse controle estatal. A gente tem abaixo do Bitcoin, ou tipo assim, pegando uma ideia boa e transformando numa coisa do demônio, você tem as CBDCs, que são as Central Bank Digital Currencies. Então você transforma o conceito do blockchain, que é uma proposta para liberdade e não fugir, né, do controle estatal, você transforma num controle total, né, porque você tem uma moeda digital, só que ela é centralizada nos bancos centrais. Então é o demônio pegar um negócio que era do bem e transformar numa ferramenta do mal. Só que agora a gente está vendo o Trump literalmente matando as CBDCs. Porque o Trump, para agradar o Vale do Silício que o colocou no poder, ele emitiu uma ordem executiva proibindo o Banco Central americano de fazer uma moeda digital. Aí você fala, então Trump vai acabar com as moedas digitais centralizadas, vai deixar só o Bitcoin e o Ethereum, né, as moedas descentralizadas. Não. Ele está trocando o controle das moedas digitais centralizadas, tirando do Banco Central americano e entregando para o Vale do Silício, que são os caras que patrocinaram ele, com a stablecoin. O que é a stablecoin? É uma moeda digital que é atrelada a uma moeda estável, nesse caso o dólar. Então, assim, a stablecoin é um exemplo de dólar digital, tanto quanto as CBDCs, só que não é controlado pelo Banco Central, é controlado pelas empresas privadas do Vale do Silício. Aí a gente tem o Circle, que é o USDC, tem o Tether, que é o USDT, tem a moeda, a stablecoin do PayPal, tem a stablecoin do Trump, o Trump tem uma empresa de stablecoin também. Então, o que eu creio que, pelo movimento que a gente está vendo, é o Trump parecendo ser a favor do Bitcoin, mas ele substituindo a importância do Bitcoin pelas stablecoins e transformando isso no dólar digital. Talvez seja o XRP, o Ripple, né, que ele vai usar, a gente não sabe exatamente, mas eu acho que o Bitcoin vai saindo de cena e as stablecoins vão ganhar o mundo nisso aí, substituindo as moedas digitais por essas moedas estáveis. Estáveis, tão programáveis e controláveis quanto as CBDCs, né? Então é um sistema que parece lindo de liberdade, mas é um sistema que permite todas aquelas coisas preocupantes, né? De apertar um botão, cancelar a conta do cara, o cara não ter crédito social, não tem acesso à conta, a moeda ser programável no sentido dela ter um prazo de validade, né? Você ganha um crédito de stablecoin dia 5, dia 30 ela expira, você tem que consumir naquele período e só comprar aquilo que o sistema permite, né? Eu quero comprar metralhadora. Não pode. Eu quero comprar carne. Não, carne vermelha não. Você agora tem que ser vegano. Então é tão satânica quanto as CBDCs, mas ela aparenta ser um negócio mais moderno, né? Então acho que aí o stablecoin, o Bitcoin, ele vai saindo de cena. Talvez isso gere uma desvalorização do Bitcoin, né? Tô olhando o cenário e imaginando o que pode acontecer. Daniel desmonta o discurso cripto. Trump matou a CBDC, moedas digitais de bancos centrais, por ordem executiva, mas as substituiu por stablecoins controladas pelo Vale do Silício, Circle, Tether, PayPal, a própria empresa do Trump. São tão programáveis e controláveis quanto o CBDC, mas parecem liberdade. O Bitcoin vai saindo de cena. O Felipe Fio, ele perguntou aqui, se depois da invasão aí do Trump no Equador, ele também pode invadir o Brasil. E se isso acontecer, se o Brasil conseguiria responder à altura. Com certeza. Só com memes, né? Só chamar o Nelson Ned, né? Que vai responder à altura ali, né? Com memes a gente vence. Não tem. A gente fez um flashback histórico, né? Quem peitou se ferrou. Né? A Dilma sofreu impeachment. O Lula, na época, acabou, né, indo para prisão. O Bolsonaro tá do jeito que tá. Vargas morreu, João Goulart morreu. Outros morreram também, porque se você pega a história do governo militar, o Castelo Branco e o Costa e Silva, eles tiveram morte meio estranha, né? Acho que foram 2 acidentes. Depois confere para mim, Homer.
O Castelo Branco, se eu não tô enganado, ele caiu o helicóptero e o outro bateu de carro, alguma coisa assim. Assim como aconteceu com o Juscelino Kubitschek também. O Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro. Dizem que porque ele tava querendo voltar, ou ele tinha um quê meio assim, mais comunista, os americanos supostamente sabotaram, né? João Goulart também teve uma morte estranha no exílio. Então dizem que não foi só o João Goulart e o Vargas que peitaram os Estados Unidos, tiveram mortes estranhas, não. Até uma galera do... Porque no governo militar você tinha a linha dura e você tinha a Sorbonne. Sorbonne é a galera que os militares estudaram na França, que tinha uma visão meio de esquerda, assim, entendeu? Era mais... Então você tinha uma briga entre a linha dura e a Sorbonne. Se você tá curtindo assistir esse vídeo, então já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre esse caso, que ainda tem muito o que ser explicado. Então, o Castelo Branco, dizem que considerava ele muito light, que a galera queria endurecer mais, né? Aí depois vem o AI-5, né, com Costa e Silva. Mas até o Costa e Silva também teria... Achou aí? Eu não me lembro. Achei. Como é que foi aí? O Castelo Branco, ele morreu num acidente aéreo. Viu? O Jango provavelmente foi infarto. Infarto, né? Aí tem a história que ele foi envenenado e tal. E aqui o Costa e Silva, não lembro. Ele foi um derrame cerebral aqui. Derrame? Derrame. Aí você entra que até aquela história do... Bom, me fugiu o nome do cara que o Sarney entrou no lugar dele, que morreu lá. História estranha pra caraca. Tancredo. Pô, aquela história do Tancredo é muito... Daniel lista o padrão. Vargas morreu, 1954. JK em acidente de carro. Jango morte estranha no exílio. Castelo Branco em acidente aéreo. Tancredo com morte misteriosa antes de assumir. Lula, Dilma e Hugo Chávez tiveram câncer na mesma época. Quem peita os Estados Unidos ou morre ou cai. O padrão tem 70 anos e não parou. Estranho aquilo ali, meu irmão. Aquilo ali dá uma série de... Tem um documentário, uma série, tem alguma coisa de... Eu já assisti aí. Aí tem aquela história que a foto que ele tá no hospital rindo ali, ele já tinha morrido, né? Que os caras seguraram a notícia. Então, cara, essa história aí foi muito estranha. A morte do Ulisses Guimarães, né? Aquela queda do helicóptero. Pode ter sido tudo natural? Claro, pode ter sido, mas abre margem, né? Pra certos interesses aí, meio... Uma coisa muito estranha também foi que vários líderes tiveram doenças na mesma época. O Lula teve câncer, a Dilma teve câncer, o Hugo Chávez teve câncer, o Enéas teve... O Enéas acho que foi um pouco antes, mas esses líderes latino-americanos todos tiveram câncer na mesma época, né? Aí já é uma... E o Hugo Chávez morreu de câncer, né? Aí já é uma outra teoria, né? Aí dá até pra gente meter o John Kennedy nisso aí, mas aí já é outra história. Já é outro tema, né? A relação com o Apocalipse, né? Na Bíblia. Então, Magog. Dá pra gente tocar um pouquinho em umas teorias um pouco conspiratórias, só pra ilustrar, porque uma das maiores conspirações que existe é uma carta do Albert Pike, que foi um herói da independência americana. É o único cara que teve autorização para estar enterrado perto da Casa Branca. Você vê a importância dele, né? E ele era um chefão da maçonaria nos Estados Unidos. E ele tem uma comunicação com um cara chamado Giuseppe Mazzini, que ele é considerado o substituto do Adam Weishaupt no controle dos Illuminati da Bavária, né? Então, Giuseppe Mazzini, inclusive, é considerado ali um dos pais da máfia. E a máfia tem muito uma lógica de sociedade secreta, né, de iniciação, né? Máfia e maçonaria tem umas lógicas parecidas. Então tem uma comunicação, uma carta entre eles falando sobre as 3 guerras mundiais. A Primeira Guerra, que serviria para destruir o Império Turco-Otomano e Austro-Húngaro. A Segunda Guerra, que serviria para trazer os Estados Unidos como potência global. E a Terceira Guerra Mundial, que seria do Ocidente contra as nações árabes. Então você olha aí e você fala, pô... Será que é isso, né? Será que está se cumprindo? Quando a gente teve o 11 de setembro e começou essa guerra ao terror, aí todo mundo, caramba, a carta do Giuseppe Mazzini, do Albert Pike está se cumprindo. Só que aí esse negócio da guerra ao terror, ela vai saindo de cena e vai chegando a guerra contra a Rússia, vira o novo inimigo, né? Saem os muçulmanos e entra a Rússia. A Rússia virou um novo problema na época do Biden. E aí no governo Biden a Rússia é o inimigo e agora com o Trump voltando,
o mundo árabe virou seu novo inimigo, a Rússia amiga, né? Que o Trump e o Putin sempre tiveram uma relação muito boa. Então, isso é interessante da gente olhar por esse aspecto. Daniel cita a carta de Albert Pike a Giuseppe Mazzini sobre 3 guerras mundiais. Primeira, destruir impérios turco e austro-húngaro. Segunda, trazer Estados Unidos como potência. Terceira, Ocidente contra nações árabes. Pike era chefão da maçonaria e Mazzini é considerado o pai da máfia. A carta é contestada, mas os eventos coincidem. Outra coisa, antes da gente entrar na Bíblia, rapidinho, é o que o Major Wernher von Braun, que era major da SS, a tropa de elite nazista, foi um daqueles caras que os Estados Unidos preferiram não mandar para pena de morte nem prisão perpétua no Tribunal de Nuremberg, mas mandaram para os Estados Unidos para ajudar a fazer os foguetes americanos, né? Porque ele ajudou a criar o foguete V2 na Alemanha, que deu um prejuízo terrível. Esse cara, que obviamente sabia muita coisa, que ajudou a criar a NASA, né? O Wernher von Braun, o Doc Brown, né? Você vê De Volta para o Futuro, né? Seu Doc Brown, você fala, pô, conheço outro Doc Brown, meu irmão. Esse cara não era fluxo de cheiro, não. O Wernher von Braun, ele trabalhava nos Estados Unidos numa empresa aérea chamada Fairchild Industries. E ele tinha uma secretária que depois virou porta-voz dele, quando ele também estava com câncer já, não conseguia mais falar, ela era ali porta-voz dele, chamada Carol Rosin, R-O-S-I-N. E ela disse que no leito de morte ele revelou para ela várias etapas que seriam usadas para criar um governo global. Seriam criados vários inimigos e cada um desses inimigos traria à humanidade um perigo global para justificar um governo global. Primeiro perigo seria a União Soviética, segundo perigo seriam as nações árabes. Aí das nações árabes seriam os meteoros e depois os alienígenas. Tudo ameaça criada, meio que forçação de barra, né? Botando isso tudo aí o Wernher von Braun, né? Que ajudou a criar a NASA e era amigaço do Walt Disney. Depois, se quiser pegar a foto dele com o Walt Disney, né? Os dois eram muito amigos ali. Wernher von Braun, ex-SS nazista que criou a NASA, revelou à secretária Carol Rosen no leito de morte. Seriam criados inimigos fictícios para justificar governo global. Primeiro, União Soviética. Segundo, nações árabes. Terceiro, meteoros. Quarto, alienígenas. Von Braun era amigo íntimo de Walt Disney e ajudou a criar os foguetes americanos com tecnologia do V2. Então, cara, indo para a Bíblia. A Bíblia, obviamente, fala que Israel vai estar no centro da atenção no Apocalipse. Israel está no centro da atenção. Então a gente já vê algo aí. Primeiro de tudo também, né? Para Israel estar no centro da atenção no Apocalipse, tem que existir Israel. Que não existia mais depois da diáspora, né? Que em hebraico se chama galut, né? Que é a dispersão. Então, depois que os judeus foram expulsos da Terra Prometida, no ano 70, né? Depois da revolta de Bar Korba também, não tinha mais Israel. Os judeus não estavam mais, não tinha mais um país chamado Israel. E aí, em 1948, eles voltam para Israel. Olha lá ele com o Walt Disney. Interessante, né? O Walt Disney é amigão de um cara que era tropa de elite do Hitler, né? Mas tudo bem. E aí, isso já foi uma espécie de milagre em 1948, né? Não tinha Israel, de repente tem de novo. E aí você começa a ter a possibilidade das profecias bíblicas que não se cumpriram antes de se cumprirem. Porque precisa ter Israel no final dos tempos. Então a grande ideia é que Israel vai, no final dos tempos, se tornar uma potência. Essa potência vai gerar uma guerra de um conglomerado de nações contra Israel. Isso é a Batalha de Armagedon. Que Armagedon significa Megiddo, que é o Vale de Megido, né? Você acha que você foi lá, conheceu, né? É ali que vai ser essa batalha. Então Israel vai crescer como uma potência, vai se expandir, criando aquilo que Abraão falou, vocês vão ser donos desde do mar até o rio, né? From the river to the sea, que é o contrário disso que os árabes falam, né? Eles querem ter o controle do rio
Eufrates até o Mar Mediterrâneo, deletando Israel. Mas Israel fala, não, nós que vamos ter esse controle. Porque na época do rei Salomão, Israel não era só aquele formato que a gente vê hoje, ou que era dos tempos bíblicos, né? Eles se expandiram até chegando ao rio Eufrates. Então Israel vai crescer ali, vai expandir seus territórios, mas vai sofrer um enorme ataque de várias potências, e ali você tem... O cenário do final dos tempos é esse. Então, se a gente volta para aquela ideia que os Estados Unidos já estão querendo ir embora do Oriente Médio e deixar para Israel, você está vendo ainda mais essa profecia se cumprindo. E aí entra um ponto, Vilela, que foi muito legal, que eu me lembrei agora. Algumas coisas muito estranhas apareceram essa semana. Saiu noticiário de... Não é teoria da conspiração, veículos de grande circulação. 30 comandantes de pelotões americanos receberam um comunicado dizendo que essa guerra de Trump contra o Irã é da vontade de Deus. O Trump foi escolhido por Jesus para fazer isso, e isso é para trazer o apocalipse. Os comandantes receberam isso e mandaram para a mídia. Falaram, pô, olha que maluquice que a gente está recebendo. Mais de 200 militares denunciaram à MRFF que comandantes disseram que a guerra no Irã é plano divino para trazer o Armagedon. Um NCO relatou: Trump foi ungido por Jesus para acender o sinal no Irã. Reportado por Military.com, Common Dreams e Cornell. Congressistas pediram investigação ao inspetor-geral do DoD. Eles estão falando que isso aqui é de propósito para trazer o apocalipse? Adiantar o apocalipse. Fazer acontecer. Tipo, eu estou aqui como Trump trabalhando para Deus. E aí a galera começou a pegar umas falas do atual ministro da Guerra, que era o ministro da Defesa, né, que é o Pete Hegseth. Em 2019 ele dava palestras falando que ele foi escolhido por Deus para reconstruir o Templo de Jerusalém, que é um elemento fundamental no final dos tempos. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, vai ter um conflito e um cara vai trazer fim a esse conflito global, tipo a Terceira Guerra Mundial. Esse cara que vai trazer paz ao mundo é a falsa paz, que vai durar 7 anos. Ele vai estabelecer um acordo de paz de 7 anos entre Israel e os seus inimigos, e ele vai governar ali a partir do Pete Hegseth, né? Ele é o anticristo, obviamente. Então, a gente está vendo um cenário em que no meio dessa paz vai haver um acordo, esse acordo de paz de 7 anos, e pela leitura que a gente faz montando o quebra-cabeça da Bíblia, né? Peças espalhadas em vários livros, né? Você monta um quebra-cabeça em que um dos acordos de paz, um dos dispositivos desse acordo de paz é a reconstrução do templo, do antigo templo de Salomão, né? Que depois foi destruído, aí virou o templo de Zorobabel, e o templo de Zorobabel foi ampliado por Herodes e se tornou um dos maiores templos religiosos do mundo antigo, né? Que é o templo da época de Jesus. O templo da época de Jesus é o templo de Zorobabel aumentado, cumprindo uma profecia que quando eles reconstruíram o templo, todo mundo começou a chorar, e não era de alegria, era de tristeza, falando, pô, o outro era muito melhor, isso aqui parece um puxadinho, né? Isso aqui tá horrível. E aí houve uma profecia, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tipo assim, esse templo que tá meio fuleiro, ele vai ser mais imponente do que o de Salomão. E aconteceu. Virou um templo gigantesco, que Herodes quis fazer uma média com os judeus, né? Então, o templo foi destruído, mas há essa profecia bíblica de que ele vai ser reconstruído. Então, desde os anos 70 depois de Cristo, não tem templo. Então tá um tempão sem ter esse templo aí. Só que já está tudo pronto para construir esse templo. O problema é que ele precisa ser no lugar onde ele era. E no lugar onde ele era, tem 2 estruturas muçulmanas, que é o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa, né? É um problema. É um problema. Mas o que os caras estão dizendo é uma maluquice. Hegseth instituiu cultos mensais no Pentágono e convidou o pastor Doug Wilson, que defende teocracia. Seu livro American Crusade pede guerra santa. Tem tatuagem Deus Vult e Cruz de Jerusalém no peito. Pediu para mudar título de secretário de defesa para secretário da guerra. É o cara com acesso às armas nucleares. Os caras estão dizendo o seguinte: deixa cair uma bomba lá e fala que foi o Irã que jogou, pô.
E aí tem desculpa pra Tem reconstruir. desculpa. Você fala, valeu, Irã. Porque, cara, pra você fazer uma perícia e dizer que o míssil é iraniano e não é. Aí, meu irmão, né? É complicado. Fora com as deepfake que tem aí, inteligência artificial. Então, você bota a imagem do... Você consegue fazer, ó, não, tem uma filmagem. O míssil saiu do Irã, chegou aqui, ó, caiu no... Pô, vocês sem querer destruíram o templo de vocês mesmo, pô. E tem ainda a questão dos destroços, né? Eu tenho um conhecido lá que mora em Dubai, né? O Dr. Júlio Yoshimura. E ele falou, cara, um dos problemas terríveis aqui que está acontecendo são os destroços dos drones e mísseis que são derrubados pelo sistema de defesa. Porque vem um drone ou um míssil, aí outro míssil bate nele. Cai os pedaços em cima da galera do prédio. Então, vamos supor que os caras falaram assim, olha, vocês mandaram o míssil aqui, os destroços caíram em cima, exatamente em cima da mesquita. Vamos aproveitar que destruiu tudo, vamos fazer um acordo de paz, você libera isso aqui para reconstruir o templo. Quando o acordo de paz for assinado e o templo for reconstruído, meu irmão, aí profecias apocalípticas antiquíssimas estão se cumprindo. E já tem tudo pronto, né? Porque, segundo a lei de Moisés, para você inaugurar o templo, precisa ser feito um sacrifício de novilhas vermelhas. Puras. Muito puras. Tem que ser toda vermelhinha e passa por dezenas de critérios bíblicos, né? Só que não tinha essa novilha vermelha. Ou seja... Até o ano passado, né? Pô, sem essa... Não, já tem um tempinho. Porque já elas... tem um tempinho? Tem um que tempinho. eu vi essa notícia aí. Mas bombou ano passado. Por quê? Porque uma galera do Texas deu um somebody. Porque, pô, não tem mais novilha vermelha, a gente mexe o DNA da parada. Pega o CRISPR e edita o DNA. Então, eles conseguiram editar e fabricar essa novilha vermelha, mandaram para Israel. Israel tem 4 ou 5 lá e só uma passou no teste, que estava nos critérios que a Bíblia diz. E aí eles sacrificam a novilha, queimam a novilha até virar cinza e com essas cinzas eles consagram o templo. Então, para inaugurar o templo, precisava disso. Então, ele já tem as novilhas, ele já tem todo o material do templo, porque lá em Israel tem o Instituto do Templo, né? The Temple Institute. Então, já está tudo pronto. É só liberar o local para fazer o templo, meu irmão. Aí vem Trump falando que vai reconstruir o templo. Aí vem o secretário da guerra falando que vai reconstruir o templo. Você fala, meu irmão, uma parada que eu achei que era lenda da Bíblia é verdade. Eu acho que está se cumprindo. Cara, se tiver só que... essa notícia, uma galera vai ficar... Não, só que o problema é que na Bíblia, quem vai trazer o acordo de paz e reconstruir o templo é o falso Cristo, é o anticristo, né? Putz. Então eu acho melhor a galera abrir o olho quando chegar um cara e falar, vamos fazer um acordo de paz de 7 anos. Você fala, acho que eu vou arrumar minhas trouxinhas pra eu dar linha na pipa aí que tá difícil. Então, assim, isso tudo aqui é Bíblia se cumprindo à risca. Então, quem não assinou o passaporte ainda, é melhor assinar. Como é que assina? Você entrega a sua vida para Jesus, reconhecendo que Ele é teu único, exclusivo Senhor e Salvador. Confia nele e o mais Ele fará em nome de Jesus. Esse aqui é o caminho. Então é por isso que os caras falam, eu acho que vai ter uma guerra quando você... Poxa, que novidade, né, meu amigo? Isso está escrito no livro do Apocalipse desde o ano 90 depois de Cristo. Por isso que às vezes eu consigo falar as coisas antes delas acontecerem, que eu tô lendo uma tonelada de informação, vendo o que os trilionários estão fazendo e comparando com a Bíblia. Pois é. Aí você consegue fazer um cruzamento de dados que você enxerga as coisas antes, porque a Bíblia diz, Deus não faz nada se antes avisar o seu povo por meio de seus profetas. E tudo que Deus avisou por meio dos profetas está na Bíblia. Se você ler, você vai saber tudo antes. Pode anotar aí, meu querido. Vão reconstruir o templo. Aliás, tem um episódio de código da Bíblia aí sobre 3 livros. Legal. É verdade, hein? De um cara que colocou um programa de computador para decifrar o que está escondido na Bíblia. O Michael Drosnin. Manda, Romer. Vamos lá. A Camila Rocha ela está perguntando se existe o risco de outros países entrarem nesse conflito e transformar essa guerra em algo muito maior. Essa pergunta foi muito boa. O professor Rock fala isso, que ela só vai ser mundial se entrar os players, né? China, Rússia e Estados Unidos, né? Então, tirando esses 3 aí, Estados Unidos já tá, né? Já tá. Falta China e Rússia. Mas você tem os... Dizem que a Rússia já tá ajudando o Irã, você viu, né? Sim. Então, a localizar alvos americanos. Passando informação de inteligência. Então você já tem os proxies, né? Porque, vamos supor assim, a Guerra Fria,
era Guerra Fria pra quem tava na Califórnia, mas pergunta se a guerra era fria pra quem tava no Vietnã. Lá tava quente pra caramba, inclusive com a gente laranja lá, queimando as costas das criancinhas, né? Então, vou dar o exemplo da guerra na Ucrânia. Todo mundo falou assim, meu irmão, eu achei que a Rússia, poderosa... Aí, ó, chegou até um morcego aí, ó, Vilela. Nossa, mano. Foi lá pra dentro. Aqui é a Bate-Caverna, não tem jeito. É a Bate-Caverna. Sentiu, né? Quando o assunto fica Eita. tenso, até o morcegão vem assistir, né? Não, esse morcego mora aí, né? Ah, ele é Tava chapa, lá no- é chapa. Né? O nosso pet. É pet, né? Tem a perereca também, né? Que aparece. Peleleca. Ela apareceu outra vez ou foi só aquele dia mesmo? Não só aquele dia. Ah, que pena, né? Então, guerra na Ucrânia. Todo mundo, poxa, achei que a Rússia era mais forte. É. Tá até hoje aí, não conseguiram vencer a Ucrânia. Você fala, pera aí, irmão, isso aqui não é mano a mano, não. Não é 1 contra 1. É a Rússia contra a Ucrânia, a Alemanha, a Polônia, o Reino Unido, a França, os Estados Unidos. Porque os caras não estão oficialmente em guerra, mas estão mandando dinheiro, arma, Armamento. tudo. O Elon Musk oferece a internet do Starlink para eles usarem. O Elon Musk manda informação de inteligência que o Starlink tá vendo. Meu irmão, a primeira coisa que os russos destruíram foi as torres de celular e a internet. Sem o Starlink não tinha guerra. Eles tinham... Então é uma guerra de 1 contra 32, pô. Por que 1 contra 32? Os membros da OTAN são 32 membros. E todos eles estão ajudando a Ucrânia. Na mesma coisa, pô, se você pensa assim, uma guerra com 33 pessoas participando, já é uma guerra que não é local só não, né? Então a guerra na Ucrânia é uma guerra que já envolve pelo menos umas 40 nações aí. Se você pega a atual guerra, você tem já Irã, Estados Unidos, Israel, Bahrein, Omã, Kuwait, Catar, entre outros. Então, assim, quando o Irã foi atacado, eles atacaram os 12 países. Já botaram esses 12 países dentro da guerra. Então você tem Irã, Israel e Estados Unidos, mais 12. Agora você já tem Itália, França e Reino Unido falando que vão também mandar tropas para o Chipre, para proteger o Chipre, porque o Chipre faz parte da União Europeia. Então, a coisa está ficando já numa proporção que já tem umas 30 nações no negócio. Por quê? Porque olha o problema que está acontecendo agora. O Irã está destruindo data centers que ficam lá, só que são dos Estados Unidos. Data center da Microsoft foi destruído hoje. O Irã destruiu data centers da Microsoft no Oriente Médio esta semana. Investidores e empresas de tecnologia começam a pressionar por mais proteção militar. Itália, França e Reino Unido já falam em enviar tropas ao Chipre. A guerra já envolve aproximadamente 30 nações entre combatentes diretos e indiretos, e não há sinal de parar. Então você já tem a galera falando, olha, a Microsoft e os investidores na Microsoft falando, meu irmão, a gente tem que chamar mais gente para ajudar a proteger isso aí. Então, outro dia um amigo meu falou, aí Daniel, atacaram uma base francesa, atacaram uma base na França, o Irã atacou a França. Eu falei, não, o míssil não veio do Irã até a França, eles atacaram uma base francesa no Catar. Lá naquela região tem base francesa, tem base britânica, tem base de tudo quanto é país. E aí, esses outros países que estão tendo as suas bases também atacadas, estão sendo chamados a falar, vem pra brincadeira, vem. Desce pro play pra brincar. Então, o professor Rock falou, né? Tem que entrar a Rússia e a China. Cara, a China, apesar da doutrina militar chinesa ser diferente da Rússia, ser mais assim dos panos quentes, eu não quero ter uma briga de frente, eu quero brigar a guerra comercial, Rota da Seda, né, Belt and Road. Mas se a China começar a ver que vai ficar sem petróleo, eles vão ter que fazer alguma coisa. Então, até que ponto eles vão conseguir ficar só olhando de camarote? Porque vai chegar um momento que eles falam, meu irmão, abre essa parada desse Estreito de Hormuz aí que tá ruim pro meu lado. A China vai falar, para abrir vai ter que passar por cima de mim, e aí? Então é isso que a gente tá a ver ainda, né? Vamos ver.
se a coisa termina antes do petróleo acabar na China. Pois é. Deus queira, né? Fala, Romero. Vamos lá. O Gustavo Aveiro, ele mandou aqui, ó. Daniel, você acredita em gemátria? Se acredita, essa guerra tem algo relacionado com isso? Então, para mim existe, né, essa numerologia, né? Ok. Gemátria é o significado numerológico das palavras. Aquela velha história que em hebraico a letra é número também, né? E aí você tem, por exemplo, alfa e ômega em grego, que tem gemátria no grego também, dá 801. E se você pega a palavra, por exemplo, um outro nome, eu não me lembro se é Jesus Cristo Salvador, Filho de Deus, né? A ideia, Jesus Cristo, né? Como é que é? É a frase ixos, né? Que é peixe em grego. Aí as letras são Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Existem essas comparações, né? Pô, alfa e ômega 801, Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador também é 801, então Jesus é Deus, ele é alfa e ômega. A divindade de Cristo está na gemátria. Eu dei um exemplo que eu acho que não está correto, né? A frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, eu não sei se soma 801, estou dando um exemplo. Então, isso tem acontecido muito nesses conflitos. Se você pega o nome Trump, o nome Khamenei, né? O nome do Ayatollah, tem muita coisa que bate assim, né? E tem muitas questões assim astrológicas também acontecendo. Teve uma astróloga americana doidaça que ela falou que algo preocupante e que a gente não citou ainda, que é bom fechar aí pelo menos com isso, o cenário astrológico do 11 de setembro tá igual agora. O quê? O alinhamento? O contexto. Tá. Então ela falou, vai ter um outro atentado desse. E isso aí que vai estragar o jogo. Porque se acontece um novo 11 de setembro nos Estados Unidos e eles cismam que a culpa foi do Irã, aí tu vai começar a ver bomba nuclear explodindo lá. Aí o negócio vai ficar estranho. Vai ficar pesado. Porque o que Cara, que bizarro isso. E aí eu vou repetir isso aí que eu tenho falado. Tá programado nessa agenda ter arma nuclear sendo usada nessa guerra no Irã. No Irã ou no Israel? No Irã. No Irã, e aí o Irã responde também com arma emprestada dos colegas, né? Ou bomba suja, né? Porque na verdade não vai ser arma de hidrogênio, que é essa arma nuclear 1000 vezes mais potente que essa Nagasaki e Hiroshima. O que está programado nesse plano são armas nucleares táticas, que são armas menos potentes e menos danosas em termos de... Daniel afirma que está programado na agenda o uso de armas nucleares táticas nessa guerra. Não bombas de hidrogênio, mas armas menores e com menos radiação. Se um novo 11 de setembro acontecer nos Estados Unidos e culparem o Irã, seria o catalisador para uso nuclear. A astrologia americana mostra alinhamento idêntico ao de setembro de 2001. Radiação. Então, não só está tendo muita coincidência estranha, a gente teve um alinhamento de 7 planetas agora essa semana, teve eclipse com lua de sangue, coisas que geralmente quando acontecem são sinais de guerra, de confusões. Então essas coisas realmente têm um somatório de sinais estranhos, tanto nos astros e nos números, e essa questão que preocupa, que é o cisne escuro, né? O cisne negro, que seria um novo 11 de setembro. Cara, se tiver isso aí, meu irmão, aí vai ser o catalisador que... É tipo assim, tá ruim. Tempestade perfeita. Aí você pega o copo e joga... O copo tá na beirinha, mas não caiu. Aí você deu um soco no copo e quebrou o copo, meu irmão. Aí o mundo entra numa confusão terrível. Aí, meu irmão, a relocação estratégica na cabeça tem que sair fora. Não tem muito o que fazer, não. O Luan Ribeiro, ele perguntou como uma crise de petróleo, gás e fertilizantes no Oriente Médio poderia ampliar a dependência global das cadeias chinesas de baterias e carros elétricos. Eles estariam preparados para isso? Então, eles estão correndo atrás disso, é uma corrida contra o tempo, né? Eles estão tentando achar formas alternativas com milhares, né? Milhões de painéis solares, né? Pesquisando muito forte energia nuclear, fusão a frio, mas não dá tempo ainda, eles não têm essa autonomia energética ainda. O que eu creio que também pode estar em jogo é o mundo perceber que a gente precisa mudar essa matriz energética. Mudar a matriz energética, mudar a matriz econômica. Vamos supor que
Assim como o Trump quer reindustrializar os Estados Unidos, trazer as indústrias de volta, os Estados Unidos vão perceber que eles não podem depender tanto da economia chinesa e do investimento árabe na Bolsa de Valores americana. Então, eles vão capitalizar em cima de uma quebra do sistema para resetar o sistema. Tá. E aí que entra o grande reset. Então, eu acho que, no fundo, tá todo mundo meio que gostando de ver o sistema pegar fogo, o sistema cair. Todo mundo achando que vai ganhar alguma coisa com Que eles implementam o seu próprio sistema. E aí a gente teria aquilo que 1984 prevê de uma terceira guerra mundial gerando 3 grandes blocos: Oceania, Lestásia e Eurásia. Oceania comandada pelos Estados Unidos, Lestásia pela China e Eurásia pela Rússia. Então parece que eles estão querendo que o sistema quebre para eles montar esses 3 que a galera chama de tecnato, né? O tecnato aí já é aquela doutrina do movimento tecnocrático. Tecnato é uma expressão, um conceito que não está no 1984. Daniel conecta o Grande Reset com 1984 de Orwell. A guerra pode ser o catalisador para quebrar o sistema atual e criar 3 blocos: Oceania, Estados Unidos, Lestácia, China e Eurásia, Rússia. Daniel chama de tecnatos, regiões governadas por tecnocracia digital. Todo mundo quer que o sistema pegue fogo para montar o seu próprio sistema novo. O Carlos, ele mandou aqui, ó. Se os Estados Unidos perderem essa guerra, o Irã pode estabelecer um califado igual da série Handmaid's Tale, ou isso seria oferecido como um acordo de paz? Sabe essa série, Tô né? ligado, né? Que é uma ditadura religiosa, só que ali é meio católica, né? E nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, as mulheres são só a parteira do negócio, né? São só as... Eu esqueci o nome do que eles usam lá. parideiras. As que dão... Só fica parindo, Tá gente. todo mundo... Mulher não tem voz, não manda nada. E as mulheres ficam estéreis, só algumas que conseguem ter filhos e aí são usadas para esses poderosos. Pra reproduzir, né? Então, cara, isso foi muito legal essa pergunta, porque o Irã é xiita no meio de uma multidão de sunitas, né? Então eles têm brigas entre eles. Mas os iranianos estão tentando usar esse ataque norte-americano que matou o Ayatollah para tentar unir os 2 bilhões de muçulmanos do Oriente Médio. E aí fazerem uma frente contra o Ocidente e os Estados Unidos. Se eles conseguirem reunir essa galera, tipo assim, nós temos nossas diferenças, nós temos grupos diferentes, mas agora a gente precisa estar unido. Aí você tem mais uma força para esse cenário apocalíptico também. Porque vai ser aquele choque de civilizações ocidental e oriental, Israel ali no meio de 2 bilhões de pessoas querendo destruir Israel, os Estados Unidos vai ter que ajudar, aí você começa a ter arma nuclear e você tem aquele cenário de Batalha do Armagedon, né? O Irã é xiita no meio de sunitas, mas está usando o ataque americano para tentar unir 2 bilhões de muçulmanos contra o Ocidente. Ao bombardear bases americanas nos países do Golfo, força esses países a escolher: manter aliança com Estados Unidos e receber mísseis, ou romper e se aproximar do mundo islâmico. O Catar já está cogitando romper. Então, essa talvez seja a última esperança do Irã. Você vê que o Irã, bombardeando as bases militares americanas nesses outros países, já está fazendo com que esses países, como o Catar, estejam decidindo romper com os Estados Unidos e se aproximar mais do mundo árabe, né? É tipo assim, ok, Irã, para de mandar míssil em mim, eu rompo minha amizade com os Estados Unidos. Aí você pode ter uma confederação das nações islâmicas, você tem 2 bilhões de pessoas e aí a esperança é essa. É tipo o Irã falar, eu não consigo me proteger sozinho, mas se a gente estiver unido, a gente faz frente. Entendi. É preocupante isso também. Fala, Homer. Tem aqui o Chagas, ele mandou aqui, ó. Em algum momento houve receio dos Estados Unidos intervir diretamente em escalar para um conflito com a China? Se sim, qual start você acredita que teve, né? Ele mandou aqui meio confuso, mas que encorajou o Trump a dar início? Primeiro teve aquela guerra dos 12 dias, que eles acharam que a resposta iraniana foi muito fraca, então isso encorajou os Estados Unidos e Israel a fazer outra ofensiva. Outra coisa que a gente tem nisso aí é o seguinte, que é importante falar. Os americanos
a estratégia ali sempre foi Revolução Colorida e guerra por procuração. Né? Revolução Colorida, houve uma Revolução Colorida no Irã antes dessa guerra agora, que começou dia 28 de fevereiro, porque a gente viu vários protestos de rua e os iranianos estavam dizendo que esses protestos de rua estavam sendo incentivados pelos Estados Unidos. Algumas estimativas dizem que o governo iraniano matou 30 mil manifestantes, e o Trump usava isso como argumento, né? Ele falava, se matarem os manifestantes, eu vou atacar. Ele aproveitava isso, né? Então, os americanos começaram com se é que os americanos ajudaram, começaram incentivando uma revolução popular, que é uma revolução colorida. Depois eles fizeram esse ataque, e agora eles estão usando uma guerra por procuração. Como assim? É quando você patrocina e treina e fortalece um grupo para fazer um serviço para você. Quem é esse grupo hoje? Que isso é notícia em todos os jornais de grande circulação. Os curdos. Os americanos, através da CIA, estão patrocinando os curdos para atacar o governo iraniano. Porque o Irã, ele é um país grande, né, para as proporções ali da região, e ele tem um grupo de persas que, na verdade, ali não são os únicos. Existem várias etnias no Irã, isso é uma fraqueza iraniana, né? Quem governa são os persas, mas você tem os curdos. E a CIA está usando os curdos para fazer invasão por terra, em vez de mandar soldado americano. Então isso faz parte do plano. Não é que os americanos ficaram desencorajados de atacar por terra com soldados boots on the ground, né? Bota no solo. Eles vão usar os curdos primeiro. Se der certo, não vai precisar. Daniel revela que a CIA está patrocinando os curdos para invadir o Irã por terra. Guerra por procuração clássica. Em vez de boots on the ground americanos, usam curdos como força proxy. Antes disso, tentaram Revolução Colorida. Protestos de rua que o governo iraniano reprimiu com 30 mil mortes. Trump usou como argumento para atacar. Isso é preocupante pra caramba também. O Guilherme Siqueira, ele mandou aqui, ó, com essa guerra e com a agenda de 2030, ainda vale a pena ter outro passaporte? Como assim? Passaporte de outros países? É outro passaporte. Cara, o Brasil tem muito descendente europeu, né? Cara, isso aí é vital. Passou da... eu vou te dar uma pressionada. Você vai esperar os países pararem de emitir passaporte para você emitir o teu? Se você pode, se você tem condição. Então, cara, pra ontem isso. Super pra ontem, tem que ter. Você vê que a Itália agora tá muito mais difícil para ter o passaporte, né? Você vai esperar Portugal, Espanha e outros países pararem também. Cara, corre atrás disso. Faça esse investimento, isso vale muito a pena. Isso é fundamental. Tem que ter. Eu tenho, né? E a minha família sabe os benefícios que tem. Não no passaporte europeu, né? Não só para ir para a Europa, obviamente, né? Você transita a Europa inteira ali na União Europeia você entra uma vez, não precisa mais apresentar passaporte. Você viaja de avião, ninguém te pede passaporte lá dentro. E você também para os Estados Unidos tem facilidade, né? Então, cara, tem que ter. Se puder ter, tem que ter. Daniel encerra com um conselho prático. Ter segundo passaporte é vital. Com ancestralidade europeia, brasileiros podem obter cidadania italiana, portuguesa ou espanhola. Itália já está dificultando. Daniel alerta. Vai esperar os países pararem de emitir? É investimento de sobrevivência, não de luxo. O mundo está fechando portas rapidamente. A Tatiana Silva, ela mandou aqui, ó, se esse conflito escalar, o mundo todo pode sentir os efeitos? Tipo, economia, petróleo e segurança global? Não, total. A gente já começou a sentir, né? Então, já houve aumento do combustível aqui no Brasil. Isso pode influenciar as eleições no Brasil. Se o Brasil tiver com uma inflação muito grande, né, custo de vida muito caro, a galera vai ficar chateada, né, com o atual governo, vai começar a reclamar. Então, isso já é um impacto global, né? O preço do petróleo nesse patamar de 90, na casa dos $90 já é bem complicado. E se isso continuar, a gente vai ver esse impacto mais forte daqui a 15 dias. É o delay que demora para aparecer. Então, é muito preocupante isso. Tanto que a galera tá sacando dinheiro lá da BlackRock, o que nunca tinha acontecido, a BlackRock ter que impedir, porque o pessoal sentiu que tá estranho. Tá pegando. Eles estão com medo de perder dinheiro, entendeu?
E a Deise Nogueira mandou aqui, ó. Daniel, já ouviu o professor Jiang falando que os soldados americanos estão ouvindo de seus superiores que essa guerra é pela volta de Jesus? Então, a gente falou isso. Na verdade, a notícia está circulando aí, não vi através do professor Jiang, não. Inclusive, essas coisas que o professor Jiang está falando, é claro que ele tem aulas muito sistemáticas, né? Não vou querer me comparar, mas eu tô falando antes dele que a meta do Trump era a guerra contra o Irã. Né? Quem acompanha aí meu trabalho vai ver, porque ele começou a bombar em 2024 só, né? Eu já tô, né? Meu canal no YouTube vai fazer 20 anos, dia 12 de dezembro. A Arca foi criada quando houve aquele ataque do Hamas contra Israel, dia 7 de outubro. E aquilo ali foi um antes e depois. A gente até pode conectar isso agora no Irã com o 7 de outubro, claro. Porque foi o Hamas que atacou Israel. Mas quem que patrocinava o Hamas? O Irã. Então, desde o início eu tenho falado, essa ideia do Hamas de fazer um ataque contra Israel, como é que tá Hamas hoje? Não tem mais Hamas, acabou. Agora virou jamais, né? Jamais vai conseguir ter o objetivo. Então o que aconteceu com o Hamas ao decidir atacar Israel? Acabou. O que aconteceu com a população da faixa de Gaza? Está totalmente sob o controle de Israel. O que aconteceu com o Hezbollah, que tomou as dores do Hamas? O Hezbollah se ferrou também. O Nasser Nasrallah, né? Acho que eu misturei o nome dele, né? Nasrallah, né? O sobrenome. Morreu. Mataram o líder do Hezbollah. Sul do Líbano, não sei se a galera viu, tá um caos. Tá todo mundo na estrada tentando sair, não consegue, tá todo mundo desesperado. Ignorância também de relocação estratégica. E o que aconteceu? Eles quiseram atacar Israel, ok. O Hamas acabou, o Hezbollah tá num caos terrível e o Irã tomou-lhe uma bomba na cabeça, mataram o Ayatollah. Então, meus queridos, a Arca surgiu nessa época, porque no dia 7 de outubro eu comecei a falar, pessoal, isso aqui vai dar-lhe um problema, Israel não vai deixar barato e os Estados Unidos vão ajudar. E aí no dia 17 de outubro de 2023, 10 dias depois, eu criei a Arca, porque eu toda hora falava, esse assunto não dá para falar aqui no YouTube. Isso aqui a plataforma não aceita. É um assunto mais... Imagina a gente falar aquela... Você assistiu o vídeo, né? Sim, sim. Não tem como você comentar detalhes daquilo no YouTube. Né? Do 7 de outubro também tem vídeos que nunca a galera viu também. Não tem como difícil você dar detalhes daqueles vídeos. É claro que Israel chegou numa época, né? Que teve a reunião da Assembleia Geral da ONU. Eles colocaram algumas vans circulando lá em Nova York, em volta do evento, com um QR Code falando, quem quiser ver o que o Hamas fez conosco, escaneie esse QR Code e veja. Eu vi. Mas Você chegou a ver? grotesco, né? Não vi inteiro, vi inteiro, trechos. São coisas assim, abomináveis, filme, né? E eles mesmos filmando, né? O próprio Hamas. Hamas. Então, assim, surgiu esse problema. Pô, Daniel, fala aí. Cara, aqui não dá. Não, tem termos, tem coisas, descrição de coisas que não dá pra fazer aqui. Já imaginou viajar com quem você ama, sem se preocupar com o preço da passagem? Conhecer o Brasil, o mundo, viver momentos que ficam pra sempre e pagar muito mais barato por isso? A comunidade Milhas 3.0 ensina pessoas comuns a viajar como expert, usando estratégias que as companhias não explicam. O link está aqui na descrição. Entre agora na comunidade Milhas 3.0.